Sebrae Delas começando e eu já trago um dado impactante. E talvez você faça parte dessa estatística. Dá só uma olhada, 80% das mulheres já sofreram alguma discriminação na América Latina por serem vistas como muito velhas. Sabe qual é o nome disso? Etarismo ou idadismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o etarismo se refere a estereótipos, que é como pensamos, a preconceitos, que é como nos sentimos, e a discriminação, que é como nós agimos com as pessoas com base na idade que elas têm. Etarismo ou idadismo acontecem com homens e mulheres, mas é muito mais comum com as mulheres, né? Que são a maioria da população idosa no Brasil. E você, já sentiu no comportamento das pessoas ou já ouviu de alguém que você era muito velha ou que era muito tarde, para não dizer que você é muito velha, para realizar os seus sonhos? Esse é um tema que ainda precisa ser debatido, gente. A sociedade caminha para um caminho de maior longevidade. E o IBGE já trouxe a estatística de que mulheres vivem 7 anos a mais do que os homens. No Brasil, as projeções também indicam que até 2030 deverá ter a 5ª população mais idosa do mundo. Isso quer dizer que ainda temos muita vida para viver. E essa mulher que a gente vai conversar agora é uma das fontes de inspiração para esse tema. Grandes realizações da vida dela aconteceram depois dos 40 anos. Inclusive, ela tem um livro que chama 40 e Picos, A Viagem Está Só Começando. E eu acho que o nome do teu livro já diz tudo, né, Adriana? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mariana. Realmente, o nome diz tudo e eu escolhi esse nome para que ele dissesse tudo já de cara, porque esse preconceito está tão arraigado na sociedade e, como consequência, dentro de nós, nessas 3 etapas que você falou, desde o que a gente sente até a forma como nós agimos, que é preciso mensagens muito diretas para que nós consigamos mudar aos poucos essa mentalidade e acreditar em nós mesmas, porque esse preconceito começa do jeito que a gente olha as outras pessoas e, como consequência, do jeito que nós olhamos para nós mesmas, nos sentindo velhas a partir dos 35 anos, às vezes os 30 anos. Cada vez mais cedo, as mulheres começam a sentir que estão velhas demais para fazer qualquer mudança, qualquer avanço positivo, qualquer coisa bonita que elas queiram construir nas suas vidas. E a sociedade nos empurra também para esse caminho, né? Para que a gente olhe para isso. E aí eu te pergunto, como é que foi para você cruzar essa linha? Porque eu falei, né? Grandes realizações aconteceram na sua vida depois dos 40, até queria que tu contasse um pouquinho para quem está em casa. Mas como foi cruzar essa linha e entender toda essa potência que veio com você, mesmo depois dos 40 anos? Sabe que não foi um caminho muito fácil, porque lá pelos 38 eu comecei a perceber que a vida bem-sucedida que eu tinha até então, que era o que eu costumo falar dentro do roteiro tradicional do sucesso, ela não estava mais me fazendo brilhar o olho, embora não fosse uma vida ruim. E esse é um dos desafios que as mulheres maduras encontram, em determinado momento da sua vida, não perceber aquilo que está lhe incomodando, mas entender que tem alguma coisa que precisa ser feita. E nesse momento, achar que é velha demais para fazer isso, que não tem mais condições, que não tem mais energia, que não tem mais espaço no mercado de trabalho, e a sociedade e o mercado sempre te passando essas mensagens, reforçando essa ideia de que você já está velha demais a partir dos 40 anos. E eu decidi investigar sobre isso. Aí comecei a pesquisar a respeito, descobri que é uma transição natural nessa etapa da vida, que tem homens e mulheres passam por elas, mas devido às cobranças sociais, principalmente em relação à aparência física, para as mulheres isso é muito mais pesado. Então eu tive que passar por uma transformação interna para entender que não, eu não estava velha demais, embora eu já estivesse achando isso, e começar a mudar, pedir demissão, fazer uma transição de carreira. Eu me casei aos 40 anos, eu já tinha optado por não ter filhos e mantive essa decisão, mas comecei a fazer uma mudança em relação ao meu sonho, que sempre foi escrever. Só que eu não achava que seria possível quando eu era mais jovem, porque não dava dinheiro, não dava segurança, nada disso que a gente acredita. E aí eu mudei tudo na minha vida, embarquei numa viagem geográfica e, resultado, escrevi esse livro
que é hoje um dos meus grandes orgulhos. E grande inspiração, né? Porque é isso que você falou, né? A gente sabe que as mulheres sofrem muito mais com isso, né? Com essa discriminação, seja na vida pessoal, social, no trabalho. A gente fala aqui sobre etarismo, sobre idatismo, e você pesquisou muito sobre isso, né, Adriana? Apesar de contar no livro também um pouco da tua trajetória, mas você pesquisou bastante sobre isso, né? Qual é o impacto hoje na vida das mulheres, né? Se a gente olhar para o mercado de trabalho, principalmente, né? Ainda interfere muito, né? As mulheres ainda são muito impactadas pelo idatismo, né? Sem dúvida. Inclusive, eu conto até no livro que teve uma amiga, enquanto eu escrevia, que estava buscando uma recolocação no mercado de trabalho aos 42 anos, embora ela tivesse se especializado, feito mestrado, ela não conseguia mais vaga no mercado de trabalho porque as pessoas, e principalmente as mulheres, na medida em que os anos passam, vão sendo consideradas menos ágeis, especialmente quando começa a se aproximar o período da menopausa, que a gente tem muitas mulheres, consequências físicas, como fogachos, e existe um grande preconceito, um grande estigma em relação ao envelhecimento feminino. Então, isso se reflete no mercado de trabalho, se reflete na nossa própria concepção do que nós somos capazes de fazer, e por causa disso, muitas vezes, as mulheres acabam como única alternativa indo para o empreendedorismo. E aí é que vem um ponto-chave. A gente precisa acreditar no nosso próprio potencial para se lançar ao empreendedorismo, que a gente sabe que não é um caminho fácil, precisa de preparação, precisa de apoio, mas precisa que a gente acredite no nosso próprio potencial em primeiro lugar. E eu fiquei aqui pensando enquanto você falava, né, que a mulher sofre depois de uma idade, porque daí já está mais velha para o mercado. Antes sofre porque você quer ter filho, então também não é muito bom. Então quando vê, a trajetória da mulher é muito mais difícil do que a do homem, e por isso a gente fala tanto aqui, né, sobre equiparar as coisas e trazer essa igualdade. Fiquei aqui também pensando num dado, Adri, que eu vi, que eu achei muito incrível, que o mundo, gente, hoje já tem mais gente acima dos 65 anos do que pessoas abaixo dos 5 anos. Claro que isso vai variar muito de um país para o outro, né? Mas os especialistas afirmam que idosos saudáveis tendem a ser aqueles que são fisicamente mais ativos, que passam mais tempo ao ar livre, que têm fortes conexões com amigos e familiares, que estão encontrando o seu espaço e falam muito, né, Adri, sobre o propósito de vida. Quer dizer, depois dessa linha que até então não teria mais nada, tem muito a ser feito. E eu diria que é a melhor oportunidade da gente encontrar esse propósito, porque na primeira metade da vida adulta, a gente segue esse roteiro tradicional, não estamos nos preocupando com o que a gente deseja, às vezes a gente nem sabe o que é, a gente só vai seguindo o caminho que nos é mostrado como sendo o caminho correto, o caminho que vai nos levar a uma vida bem-sucedida. E quando nós chegamos ali por volta dos 40 anos, nós já temos muita experiência que passou, nós já vimos e vivemos muita coisa, e ainda tem pelo menos metade da vida pela frente. Uhum. Então, para mim, é o melhor momento, a gente consegue se descobrir, só que para isso a gente precisa, primeiro, superar os nossos próprios preconceitos, de que estamos velhas demais para fazer qualquer coisa, a gente precisa entender que essa é uma transição natural da vida, até tem alguns autores que falam que é a maturescência, é como se fosse uma segunda adolescência, nós passamos por mudanças físicas, hormonais, e também por questionamentos existenciais. E a gente precisa olhar isso de frente e não achar que são problemas isolados, é um problema no trabalho, um problema no relacionamento. Muitas vezes essas coisas acontecem junto, vem como uma avalanche. Muitas mulheres, como você falou, entram em depressão, não sabem o que está acontecendo, começam a atribuir as causas dos seus problemas a coisas externas e não entendem que é uma transição natural da vida e que a gente precisa olhar para isso com carinho e não com julgamento. E também utilizar a idade, muitas vezes, gente, como uma mola propulsora mesmo. Porque sempre é tempo de tentar, sempre é tempo de arriscar, de empreender. A gente vai conhecer agora, Adri, a história da Caroline Mello, que depois dos 40 resolveu abrir um negócio ao lado do marido. No primeiro ano, eles faturaram 300 mil e no ano passado, 2 milhões de reais. E hoje eles já estão planejando aí um franqueamento e lançam em abril desse ano um clube de assinaturas.
A maturidade, Adri, muitas vezes encontra a oportunidade e traz, sim, realização pessoal e profissional. Dá só uma olhada. A trajetória da Caroline no mundo do empreendedorismo começou aos 26 anos. Ela trabalhava com venda direta quando um curso do Sebrae lhe ajudou a ampliar seus horizontes. O comecinho da minha história, ela foi junto ao Sebrae, por incrível que pareça, com o Empretec. Quando eu tive o meu primeiro filho, ele estava com 6 meses, eu decidi fazer o Empretec porque na época eu vendia Natura. E eu gostava muito dessa área comercial e como eu falo bastante também, então sempre me identifiquei. Eu fiz o Empretec e a partir disso eu comecei a investir mais nessa área porque eu sempre amei realmente poder atender os outros. Por um período eu acabei desistindo, fiz o Empretec e continuei vendendo a Natura, mas fui para a minha área de formação, que eu sou bióloga e perita criminal. Aqui em Floripa essa é a terceira empresa que eu tenho. A primeira era um empório de cervejas artesanais, que era aqui nos Ingleses também. A gente tocou durante 1 ano, né, essa empresa. A gente tinha mais de 100 rótulos de cerveja artesanal. E ali a gente também servia escondidinho, tinha petisco, tinha outras coisas. A primeira loja de perfumes que eu abri na Vidal Ramos, né, era numa salinha escondida. E eu tinha muita coisa assim, mas era mais Natura, era mais Avon, mais essas marcas assim. E depois, quando eu li o livro do Pai Rico, Pai Pobre, e eu falei, não, vamos lá, já que ele está falando que se você imaginar e buscar, você consegue, vou tirar a teima. E foi isso que eu fiz. Na própria rua ali na Vidal, eu comecei a buscar lojas que eu pudesse alugar ou comprar o ponto e ver para fazer. A gente conseguiu fazer a negociação parcelada, né, do ponto. E ali eu acabei assumindo, deu 1 semana mais ou menos daquilo que a gente negociou, eu já assumi e fui para a rua, né? Então ali na rua, tinha a entrada da loja na rua, foi muito legal, foi muito aprendizado também. Como eu abri 13 lojas e eu não tinha estrutura nem psicológica, nem de conhecimento para isso, acabou que a empresa foi à falência mesmo. Então, o ponto da Vidal eu acabei entregando, né? Em troca de contas que estavam atrasadas. O do Camelão aconteceu a mesma coisa, do Shopping Continente aconteceu a mesma coisa e eu acabei mesmo fechando, né? E daí depois, nesse tempo que eu fiquei durante 2 anos trabalhando com o mercado financeiro também, daí fui fazer curso de day trade, fui buscar informações como que era e daí eu fazia operações na bolsa de índice e dólar. A vontade de abrir uma nova empresa fez com que Carol e seu marido decidissem abrir uma loja de roupas femininas. O nome direto de São Paulo é para lembrar do encontro do casal, que se conheceu lá, e também para associar a preços baixos. Nós começamos a loja com R$10 mil e essa loja foi uma coisa muito diferente, porque foi bem no início da pandemia, né? Nós abrimos a loja no dia 4 de maio de 2020 e a gente começou a buscar a mercadoria que nós iríamos comprar via Instagram, porque estava tudo fechado. São Paulo estava fechado, aqui estava fechado também. Então a gente começou a buscar a mercadoria via Instagram. Eu peguei o carro emprestado da minha mãe e fui para São Paulo buscar mercadoria, buscar arara, buscar cabides para poder abrir a loja. Quando eu voltei, né, foi uma amiga minha até comigo, eu fui dirigindo para São Paulo e voltei. E quando a gente voltou, cada vez que a gente ia parar na estrada para poder ir no banheiro ou coisa assim, tinha que jogar os cabides para dentro do carro de novo. Porque veio tudo dentro do carro, era um Ford Ka, hatch ainda. E a gente teve que fazer caber tudo, foi tudo, arara, manequim, roupa. Então foi bem complicado e conseguimos chegar aqui. Chegamos aqui no dia 26 de abril e montamos a loja então para poder abrir. Mesmo com experiência, a Carol não imaginava o sucesso imediato que seria a sua loja. Pra gente foi muito assustador, assim, porque 30 dias antes de abrir, eu comecei a fazer divulgação no Instagram.
como a gente não tinha dinheiro para poder colocar em marketing, eu ia convidando. Eu entrava, por exemplo, em salão de beleza, que daí tem o público próximo ao nosso, ia convidando as pessoas que seguiam o salão. E elas iam convidando, iam aceitando e seguindo a gente. Quando nós abrimos a loja, na primeira semana, tudo que eu tinha comprado foi. E eu tive que voltar, em uma semana já eu tive que voltar para São Paulo para fazer novas compras. E assim a gente foi crescendo, assim. Hoje o nosso crescimento anual, ele dá uma média de 60% ao ano, né? Então nós começamos o nosso primeiro mês, a gente teve um faturamento de 30 mil. Então o crescimento está muito legal. Hoje a gente trabalha com 9 funcionários, né? E expandimos a loja, a gente tinha 100 metros quadrados de loja, hoje a gente está com 300 metros. Temos outros projetos em desenvolvimento também para abrir novas lojas em outros locais também. Então, a nossa ideia em 10 anos é estar com uma média de 100 lojas no Brasil. Todo empreendedor tem desafios e conhecê-los faz toda a diferença. Hoje, o meu maior desafio no empreendedorismo é o próprio empreendedorismo, mas também é ter que dividir o meu tempo entre ser empreendedora, ser mãe e ser mulher, porque a gente faz tudo, né? Então a gente toca a empresa, daí eu chego em casa, eu tenho meus 2 filhos, que eu tenho um de 9 e eu tenho um de 14. A gente tem que ser a mãe, a gente tem que cuidar das atividades escolares, a gente tem que fazer tudo, né? E ali essa é a dificuldade. Tem momentos que a gente pensa em desistir, sim. Não é muito fácil, tem dias que você chora, tem dias que você ri. Hoje ser empreendedor é bastante puxado, é bastante complicado. Você às vezes se depara com situações que você não espera no teu dia a dia. Nós temos uma situação que a gente é muito mãe em casa, às vezes mãe demais aqui também. Então isso às vezes complica também. O nosso dia a dia, às vezes, acontecem coisas que a gente não espera. Às vezes, a gente tem que tomar atitudes em relação a pessoas e situações na própria empresa que todo mundo passa. Você tem que pensar como você vai pagar o teu aluguel, o teu imposto, comprar mercadoria. Eu vejo que é uma busca constante do empresário. Até o meu esposo, ele fala muito para mim assim, você não dorme. Eu durmo pouco. Realmente, eu já durmo pouco, mas às vezes, quando você tem as coisas do dia a dia, que a tua cabeça fica, né, mais pensativa, você acaba perdendo também muito sono. E é uma característica principal de 99% dos empresários, né? Com todos esses anos de experiência, ela aprendeu a não dar tanta importância ao que as outras pessoas pensam dela. O importante é trabalhar para construir o seu negócio. Eu não me importo muito se o outro vai pensar se eu tô bonita, se eu tô feia, se eu tô fazendo certo ou errado, porque quem paga os meus boletos sou eu, né? Então, eu sempre fui muito de abrir o caminho. Às vezes eu vou fazer uma live, eu entro descabelada. Tipo, hoje, claro, eu me maquiei, mas a maior parte do dia sou eu comigo, sabe? Já ouvi muita crítica também em relação a isso. Você é uma empresária, como que você tá de chinelo de dedo? Cara, eu sou uma empresária, isso é o conhecimento que eu tenho, ou a amizade que eu vou criar aqui dentro com funcionários, com clientes, isso não vai mudar. Eu não vou mudar a minha essência simplesmente porque eu tenho uma empresa, né? A minha essência, ela vai continuar sendo a mesma, eu vou continuar com o amor, eu vou continuar com o carinho, e eu vou ser eu. Hoje, o processo de compras de mercadorias para a loja é feito de ônibus, com outros empresários. Mas a Carol já tem planos de ampliar a logística, assim como o número de lojas. Além das roupas, a empresa também oferece o serviço de estamparia. A mulher tem uma coisa que não deixa ela desistir, né? Então, eu vejo que muito é isso. É a gente ter força para seguir o nosso sonho e, além de só sonhar, a gente colocar em prática também. Porque medo todo mundo tem, eu também sempre tenho medo, só que eu vou com medo mesmo. Porque eu sei que se a gente não faz, ninguém vai fazer pela gente. E eu falo muito para as pessoas que vêm conversar comigo, você ajuda? Sim,
Tanto é que às vezes na própria live eu falo assim, pessoal, se alguém quiser abrir uma loja, pode vir conversar comigo, eu não tenho problema em auxiliar. Por quê? Porque eu vejo que tem espaço para todo mundo. Gente, a Adri tem uma frase que diz que a história de uma mulher é capaz de influenciar a trajetória de muitas outras. E é muito rica essa troca que a gente tem no Sebrae delas, né? Histórias como a da Adri, da Caroline e de tantas outras mulheres que cruzam o nosso caminho e, sem querer, acabam nos inspirando. E como é que você, Adriana, vê os 40 e picos, né, te fazendo companhia nessa jornada incrível que tem aí pela frente? Como você disse, tem mais metade da vida, né? A gente está falando aí de longevidade, as pessoas estão vivendo muito bem. E queria que você deixasse uma mensagem também para quem está vendo a gente aqui na TV Inova SC e que tem aí um sonho guardadinho, adormecido, achando que não é a hora de colocá-lo em prática. Olha, Mário, o que eu gosto de dizer é que a gente não está ganhando anos a mais lá no final da vida só para viver. Nós estamos ganhando mais tempo aqui na metade dela, quando nós estamos com toda a potência, toda a experiência e toda a possibilidade de transformar essa experiência em sabedoria. Então, esse é o melhor momento para a gente encontrar esse propósito, como você falou, é um dos pilares da longevidade. Então, o que é preciso é acreditar nesse potencial, deixar os preconceitos de lado, procurar ajuda, procurar inspiração, principalmente. Tem muita gente inspiradora, muitas mulheres inspiradoras, empreendendo, realizando, criando novos objetivos, criando novos projetos, encontrando a criatividade agora, nessa etapa da vida. Então, esse é o meu recado. Nós estamos ganhando mais tempo de vida, não para depender dos outros ou para viver na doença, nós estamos ganhando mais tempo de vida para produzir, para criar, para fazer a nossa vida o nosso maior projeto, nossa obra mais bonita. E você está colocando tudo isso em prática, porque lançou o livro, colocou a criatividade aí para trabalhar, lançou um workbook. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho só desse workbook, gente, porque essa partilha de conhecimento da Adri também é uma espécie de ferramenta, né, Adriana, para a autodescoberta da maturidade e eu diria mais, né, para entender a potência que a maturidade pode trazer para as nossas vidas e impactar a sociedade com um negócio, né, com uma mulher empreendedora aí surgindo dessa maturidade. O workbook surgiu de uma experiência prática também, da utilização de uma viagem como ferramenta de autodescoberta. Não viajar só para fazer turismo, mas viajar para entrar em contato comigo mesmo. Foi uma viagem solo, coisa que eu fiz pela primeira vez aos 45 anos também, nunca tinha feito antes. Então, misturou a coragem, o desafiar-se com o encontrar novos caminhos mais autênticos, que façam sentido para mim. Sair desse contexto em que a gente vive no piloto automático para um contexto em que eu consiga criar coisas novas. Sem dúvida nenhuma, a maturidade é o período em que eu estou encontrando mais criatividade na minha vida. Não só para escrever, já foram 2 livros, mas principalmente para fazer a minha vida, fazer a vida que eu quero, que não é perfeita, porque não existe uma vida perfeita, mas uma vida suficientemente boa para mim. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu estou construindo essa vida e eu espero ainda ter muito dela pela frente, a gente nunca sabe, mas eu espero ter muito dela pela frente para fazer até o fim dos meus dias uma vida interessante, porque uma vida feliz é alguma coisa muito dúbia, a gente não sabe o que é, mas uma vida interessante a gente pode construir todos os dias através dos nossos projetos. Eu noto, assim, nas redes sociais, quem te segue, enfim, né? Você tem um comportamento de compartilhar o quão extraordinário pode ser ter uma vida comum, uma vida em que a gente se encontra, em que a gente pode, de fato, estar presente na própria vida. E eu acho isso tão bonito, porque, de fato, é muito inspirador, Adri. A gente costuma, quando é jovem, fazer muitas idealizações do que é a vida perfeita, o trabalho perfeito, o relacionamento perfeito, a nossa versão perfeita, o que seria perfeito nós sermos. E é muito frustrante quando a gente nunca alcança isso, porque nunca alcança, essa é a verdade. E quando a gente tem maturidade, é capaz de dizer, olha, isso não é possível, mas tem muita coisa que é possível para que eu me sinta na minha versão mais aprimorada, não procurar uma melhor versão idealizada, mas viver do melhor jeito possível.
E esse é o grande segredo de viver no presente, que as pessoas tanto falam, que é viver com as condições que eu tenho, fazendo a forma mais bonita de viver, nas possibilidades que eu tenho, e não parar de criar, não achar que a gente está limitada por uma idade, muito pelo contrário. Essa idade, como você falou, pode ser a mola propulsora para que a gente crie projetos, crie negócios, crie o nosso propósito, que às vezes parece alguma coisa tão batida, mas é tão importante quando a gente encontra esse algo que nos faz o olho brilhar, que nos faz levantar com alegria todos os dias. E eu trago aqui a ciência, né? A ciência já nos disse comprovadamente que o cérebro pode aprender algo novo até o fim da vida. Então, nada mais justo do que a gente poder colocar em prática até o fim da vida ideias e criar projetos e estar, de fato, colocando ele para funcionar. Adri, eu queria, para encerrar, saber de ti, assim, você está andando por várias cidades, né, do estado, lançando o teu livro, imagino que estando mais próximo de mulheres. Como é que é a tua visão, assim, como é que você está vendo as mulheres agora? Estamos falando de 2024, mas a gente sabe, né, todas as dificuldades que a gente tem, né, quando a gente fala desse tema. Você está sentindo essas mulheres com mais coragem? Elas estão mais, assim, de fato, prontas para viver a sua maturidade? Sabe, Mari, que é uma coisa interessante que eu vejo muitos perfis, principalmente no Instagram, de empoderamento das mulheres, falando que as mulheres podem muito nessa fase, e eu acho isso sensacional, mas eu comecei a perceber que as mulheres, em geral, não se reconheciam nisso. Elas se fixavam mais nas suas limitações. Eu não posso ser assim, porque meu relacionamento não permite, porque eu tenho filhos, porque eu tenho que cuidar dos meus pais. E realmente, nessa fase da vida, acontecem naturalmente muitos problemas, muitas limitações com os quais a gente tem que lidar. E elas acabam muitas vezes parando nisso. E foi por isso que eu fiz questão de abordar esse outro lado, esse lado do possível, do que não é eu sou a mulher mais poderosa do mundo, mas eu sou a mulher mais poderosa dentro do que eu posso ser, das minhas perspectivas, das minhas possibilidades, e que são muitas. E aos poucos eu recebo comentários de mulheres que se inspiram muito, às vezes muito mais do que eu imaginava, por alguma coisa que eu falei, e deu um clique nelas, nossa, eu não sou velha demais. Se outra mulher, e eu gosto muito de colocar no meu perfil outras mulheres inspiradoras, porque tem muitas mulheres fazendo muitas coisas depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60, e é lindo ver que essas mulheres podem te puxar de uma certa forma, te dar uma inspiração, te dar um cliquezinho para fazer uma pequena mudança na sua vida, porque muitas vezes a gente acha que mudanças na nossa vida a partir dessa idade exigem uma mudança extrema, muito grande. E não, eu sempre acho que os pequenos passos é que são os mais importantes, aqueles primeiros que a gente dá e que eles vão nos dando coragem para ir cada vez mais e, se for possível, se for viável e se for necessário, fazer uma grande mudança. Muito obrigada, Adri, por compartilhar aqui com a gente essa tua coragem, esses passos e essa tua mudança que, de fato, inspiram todas nós mulheres, né? Que temos, em algum lugar da gente, a gente tem um sonho que está adormecido, a gente tem um medo que às vezes toma conta e a gente tem uma autoimagem que muitas vezes não é, de fato, o que a gente é no mundo, né? Obrigada por trazer muita Adriana potente para o mundo, você impacta todas nós. Muito obrigada, Mariana. E eu desejo que todas as mulheres que ainda estejam nessa tristeza, nessa limitação de achar que estão velhas demais para fazer qualquer coisa, que se arrisquem, se descubram e se joguem nesse mundo, que tem muita coisa linda reservada para a gente. E a gente vai se encontrar ainda nesse mundão e nessa jornada, todas nós. Obrigada, Adri. Vamos. Sucesso, viu? Um excelente 2024 aí, que a viagem está só começando. É isso. E é isso, gente, que papo gostoso, né? A gente termina com essa sensação de que a gente nunca vai estar velha para tentar algo novo. O importante é a gente se cercar de pessoas que acreditam no nosso sonho, que nos ajudam a enfrentar essa jornada. Faça parte do Sebrae delas, porque quando uma mulher empreende, ela gera emprego, renda e faz a economia girar e, claro, encoraja a participação de outras mulheres nos negócios. Você pode muito e pode o que quiser. Até semana que vem. Tchau!